Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Caso você não seja inscrito aqui ainda, se inscreva, ative aquele maldito sininho para receber as próximas resenhas. E hoje se prepare para uma resenha extremamente ácida e movida pelo ódio, porque eu vou falar com vocês sobre o volume 2 do A Hora das Bruxas de Anne Rice. Seguinte, o volume 1 já tem vídeo aqui no canal, vai lá e descubra o porquê que eu comecei a gostar desse livro e terminei odiando ele. Vou deixar na descrição aqui o link pro vídeo. E agora eu vou falar sobre o volume 2, que esse é um dos livros que fazia parte da minha meta de 2019, que eu precisava lê-lo pra terminar logo essa parte aí da história das Bruxas Mayfair. E eu vou contar agora o porquê eu odiei tanto esse livro, e essa foi uma das piores leituras que eu já realizei na minha vida. Se você não lembra, o livro começou muito bacana com a história da Rowan Mayfair, que é descendente de uma longa linha aí de bruxas da família Mayfair, que é assombrada por um demônio que se chama Lasher, e ela se apaixonou pelo Michael, que sofreu um acidente e acabou desenvolvendo alguns poderes paranormais. Tudo isso envolto pelas investigações do Talamasca, que é aquela seita, aquela organização que investiga fenômenos paranormais. Inclusive eles estão lá na série dos vampiros também. Aquele livro ele se tornou extremamente enfadonho por causa dos arquivos da família Mayfair, que era um sem fim de páginas falando sobre a história de cada uma das pessoas dessa família, durante aí, mais de 200 anos de vivência. Esse livro aqui vai começar com mais 150 páginas desses arquivos da família Mayfair, e eles vão ser exatamente iguais aos outros. Eles vão ser mal escritos, eles vão ser enfadonhos, eles ficam se repetindo exaustivamente, falando os mesmos fatos e os mesmos acontecimentos pelo ponto de vista de diversas pessoas. E na verdade, no final das contas, nada disso é 100% fato comprovado, porque é sempre alguma coisa que a vizinha da esquina da padaria ouviu ou falou, ouviu alguém dizer, e todo o arquivo do Talamasca sobre a família Mayfair é baseado nisso, em fofoca. Então a gente fica vendo aqui muita coisa se repetindo e muita coisa se contradizendo. Por exemplo, o livro começa com o Lasher sendo visto apenas pelas bruxas Mayfair que ele escolhia, que eram as descendentes, que tinham aquele maldito colar de esmeralda. Só que aí depois os piscineiros começam a ver o Lasher, o padeiro, o jardineiro, as pessoas que passam na rua. Se você entrar no Google Earth, você procura ali Nova Orleans, a casa da First Street, você vai ver o Lasher também no mapa. Então esse é só um exemplo das várias contradições que aparecem nesse livro. Depois que a gente passa esses enfadonhos 150 páginas de arquivos da família Mayfair, que o Michael demorou acho que 3 dias para ler tudo isso, nós vamos encontrar a Rowan finalmente chegando a Nova Orleans e indo para o enterro da sua mãe, da Deirdre, e lá ela vai conhecer uma caralhada de parentes. E assim, é outra parte insuportável de ler. São infinitos parentes se apresentando, falando que eles são filhos de não sei quem, primos de não sei quem, tios de não sei quem. E assim, são pessoas que já foram citadas, que já foram explicadas, que não tem relevância nenhuma para a história, mas elas estão ali para confortar a Rowan nesse momento de perda da sua mãe. E aquela médica decidida, poderosa, bem sucedida, ficou lá no primeiro volume. Aqui a gente vai ter várias Rowans durante esse livro, uma pior do que a outra. Aqui ela passa a ser uma moça extremamente indefesa e a única preocupação dela é estar nos braços do Michael, ou eventualmente cavalgando nele, porque isso é repetido a exaustão durante o livro. Como o Michael é viril, como ele é grosso, como ele é peludo, como ele é musculoso, e ela fica martelando nessa tecla, e isso não acrescenta em nada no enredo. Nós vamos descobrir que a casa da First Street, assim, quando ela entra lá, ela vai ter um embate ali com alguns dos parentes ainda que ela tem ali, com a Carlotta especificamente. E depois, quando eles entram na casa, eles vão começar a encontrar as coisas que existem ali. E aí nós vamos descobrir o paradeiro de um dos investigadores do Talamasca que se envolveu com a família Mayfair. Nós vamos descobrir um sótão cheio de tranqueiras, cheio de porcaria, e vão ter várias cenas muito mal escritas que ficam se repetindo e se alongando a exaustão, e elas sempre vão se alongando, encaminhando para um desfecho, e esse desfecho não chega. Aliás, esse é o tom que desenvolve toda a história da família Mayfair. É muito é prometido e nada é cumprido. Depois a gente vai passar por uma fase extremamente chata, que é quando eles vão começar a reformar a casa da First Street ali, que é da família Mayfair. E eles vão começar a discutir sobre as cores da parede, sobre os pisos que vão colocar no chão, sobre os móveis que eles vão encomendar. E aí o livro deixa de ser uma obra da Anne Rice e começa a se tornar um programa de transformação de casa do Discovery Home and Health.
Durante toda essa lenga-lenga, né, vários parentes falam sobre uma promessa, falam sobre uma profecia, e existe um portal ali no mausoléu da família, e tudo vai sendo desenvolvido, e você meio que já sabe o que tudo isso significa. O porquê do Lester estar esperando, né, a 13ª bruxa da família Mayfair, o porquê dele estar esperando a Rowan, e quais são os objetivos dele. Enfim, aqui vem um pequeno spoiler, porque eu acredito que depois dessa resenha ninguém vai mais ter vontade de ler esse livro, mas o objetivo do Lester durante todas essas encarnações da família Mayfair é se tornar humano. E ele tem ali, né, e aí quando ele diz isso no livro a gente já sabe no que vai virar, porque a essa altura a Rowan já está planejando o seu casamento com o Michael. Nessa altura do livro a gente já está esperando que ela vai engravidar, então é só você ligar os pontos, né, e todo o resto da narrativa e da explicação acaba se tornando desnecessário. A Anne Rice vai dando pequenas dicas sobre o paradeiro do Michael, paradeiro não, né, sobre a origem do Michael e a possível ligação dele com a família Mayfair, e isso não acontece, isso não é desenvolvido, isso não é sequer discutido. Engraçado que num livro onde tanta coisa se repete, eu acho que ela poderia pelo menos dar um pouco mais de atenção à origem do Michael, que é um dos protagonistas do livro. Depois da casa pronta, a gente vai começar ao episódio Casamento da Rowan Mayfair. Vai ser outra parte insuportável, onde a gente vai presenciar esse casamento, os jantares, a festa, enfim, tudo é extremamente chato. A Rowan se tornou uma personagem extremamente insuportável. Tudo que ela faz é suspirar pelo Michael, se jogar nos braços dele, e ao mesmo tempo ela vai se aproximando do Lester, e ela vai fazendo exatamente a mesma coisa com o Lester. Ela sabe que o Lester é uma presença demoníaca, ela sabe que tudo que ele representa, só que mesmo assim ela vai cedendo a todas as chantagens dele. E aí você pode me dizer, mas isso faz parte da profecia, faz parte da influência demoníaca do Lester. Mas, mano, não tem como não criticar isso, não refutar isso. Se a Rowan é a bruxa mais poderosa que existiu em toda a história da família Mayfair, como eles falam isso a exaustão no livro, é impossível que ela não tenha um pouco mais de força de vontade para realmente se lançar num combate contra o Lester e combater a influência dele. Ela cede fácil demais. Enfim, e aí vai ter um desfecho aqui nesse livro, que na verdade não é um desfecho, é só uma pausa para os próximos livros que vão vir da história dessa família, que com toda certeza eu não vou ler. E aí eu tenho algumas questões para falar aqui com vocês. É impossível que a autora desse livro seja a mesma autora que escreveu Entrevista com o Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados, que são os livros que eu já li. Que, por exemplo, o Entrevista com o Vampiro eu achei ele meio arrastado, mas era uma história coesa, que tinha começo, meio e fim. Esse livro aqui não tem o mínimo de planejamento, o mínimo de edição, são coisas que se repetem a exaustão sobre os membros, sobre os acontecimentos dessa família. Não tem como acreditar que esse livro foi escrito pela Anne Rice, ou se ela escreveu esse, que ela tenha escrito os outros. Foi uma leitura torturante. As últimas 200 páginas eu li até com uma certa rapidez por dois motivos. A maior parte do que acontece são simplesmente diálogos infindáveis, então isso toma, né, a grande quantidade das páginas, e eu fui lendo pela pura e simples força do ódio para terminar isso aqui logo. Esse livro fez com que eu repensasse todo o meu projeto de ler o restante dos livros da Anne Rice. Com certeza eu vou me desfazer desses livros aqui, vou me desfazer dos livros, mais 3 que tem aqui sobre a família Mayfair, e vou dar uma chance talvez para os livros das crônicas vampirescas. Caso o próximo livro dessas crônicas seja no mesmo estilo que esse, me desculpe, mas vou trocar tudo no Scooby, no Sebo, vou dar um fim nesses livros. E uma coisa que me espanta muito é que sempre que você procura esse livro aqui nas redes sociais, Scooby, ou nos próprios comentários da Amazon, ou mesmo em vídeos no YouTube, as pessoas amam e glorificam esse livro. E eu entendo, elas podem até gostar dos personagens, da trama, mas é um livro que fala sobre bruxas que não fazem bruxaria nenhuma. E não tem como elas ficarem cegas pro tanto de problema que existe nesse livro. Sem falar que a leitura desse livro aqui atravancou todas as minhas outras leituras. Eu li as 15 páginas desse livro, né, no dia que eu me propus a ler 15 páginas por dia, e aí depois eu já perdi a vontade de ler qualquer outra coisa durante o restante do dia. O Paulo, que leu o primeiro volume comigo, fez a leitura em conjunto desse segundo volume também, e ele concorda com as minhas opiniões, então vai ali nos comentários e diga se você concorda, caso você já leu, e se você discorda, diga aí o porquê que você gostou do livro. Enfim, foi uma experiência que me esgotou demais. É isso, pessoal, não esqueça de curtir o vídeo ou descurtir caso você não tenha gostado da minha opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal mais uma vez e até a próxima leitura.